Ora, bem-vindos a mais um webinar em torno da Business Intelligence com Python, portanto, em que estamos a trabalhar conceitos da estatística aplicada à Business Intelligence, da Data Science aplicada à Business Intelligence e com vários exemplos com o uso da linguagem Python. Um, Este caso é o caso Drone Films, portanto, é o terceiro webinar na série. No caso anterior vimos teste T, nos casos anteriores vimos teste T uma média, teste, foi o caso do estabelecimento de venda de crepes chineses. No segundo exemplo vimos teste T a duas médias, neste caso vamos ver mais de duas médias, portanto vamos comparar mais de duas médias e vamos ver o teste a nova. O meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Departamento de Gestão em Aviação Civil e Aeroportos. Sou investigador integrado no The Transdisciplinary Research Center of Innovation and Entrepreneurship Ecosystems, TRIA, investigando em ciências da complexidade, teoria do caos, ciência do risco, tecnologias quânticas, inteligência artificial, estudos estratégicos, estudos em inteligência e segurança, fintech e risco financeiro, assim como risco epidemiológico também. Neste caso, estamos a trabalhar na área da aplicação. Nestes webinars temos estado a ver a aplicação de uma inteligência artificial que faz automação de uma boa parte do trabalho do analista de dados. E sendo que essencialmente liberta o analista para a análise de dados final, portanto, para uma análise estatística em que todos os passos, há uma série de passos intermédios de verificação de pressupostos, em que o sistema automaticamente lida com isso. Iremos ver depois um caso em que os pressupostos não se verificam e o sistema vai alterar automaticamente o comportamento. A inteligência artificial vai se adaptar a esse caso em que os pressupostos não se verificam. Para já, nestes primeiros exemplos, os pressupostos vão se verificar para todos os testes às médias e, portanto, a inteligência artificial vai seguir o caminho geral dos testes às médias. Portanto, vamos então ver o caso de hoje, que é um caso na área da aeronáutica, em que se interseta a indústria cinematográfica com a indústria aeronáutica e que é a empresa Drone Films. Há uma série de empresas que operam neste tipo de nicho de negócio e que corresponde a filmagens com drones, em que filmam paisagens com drones, filmam cidades por aí adiante com drones, filmam também casos de parkour em que acompanham o atleta com drones. E esta empresa, Drone Films, oferece um serviço de filmagem com drones e dividiu o seu negócio em três segmentos. Portanto, estamos a falar de um nicho de mercado, mas ela ainda vai dividir isso em três segmentos de mercado específicos. Paisagem, ou seja, filmagem cinemática de paisagens com recurso a drones. Parkour, em que está a filmar o parkour standard, um atleta a fazer parkour com recurso a drones. E ainda cosplay, ou seja, filmagem de parkour cosplay com recurso a drones. A filmagem de parkour cosplay com recurso a drones, bem, o parkour normal versus o parkour com cosplay, portanto, cosplay envolve que a pessoa encarna um personagem e vista uma máscara, portanto, estamos a utilizar, é parkour com máscara. Poderá ser, por exemplo, há desde parkour em que imitam o Daredevil, o personagem da Marvel, imitam o Deadpool, imitam o Homem-Aranha, imitam o parkour com um muito conhecido dos videojogos, em que faz parkour já no próprio videojogo e em que aparecem muitos a imitá-lo, é o caso do Assassin's Creed. É um exemplo de um caso de videojogo em que depois também atletas de parkour vestem máscara e fazem parkour. O parkour em si, com máscara e com adereços adicionais, torna mais difícil o próprio processo de parkour. Agora, há aqui uma dimensão adicional. A filmagem de parkour é bastante complexa porque envolve ter de posicionar a câmara em relação àquilo que o atleta está a fazer, de modo artístico, realçando não só todo o movimento do atleta, mas também expandindo toda uma parte apelativa, artística de todo o processo da corrida. Isso implica um posicionamento dinâmico do drone em relação ao atleta, um conhecimento prévio do percurso
e um bom planeamento de todo o processo de parkour e adaptando-se também a algumas condições relacionadas com toda a corrida. Ora, parkour com cosplay é bastante complexo, porque não só envolve essa dimensão, mas envolve também expor aquilo que é o padrão do personagem. Expor, por exemplo, o personagem, vamos filmar Daredevil, vamos filmar de noite, vamos filmar parkour de noite com o fato de Daredevil. Qual dos fatos é que vamos utilizar? Vamos utilizar o fato do Daredevil já mais sofisticado ou aquele fato em que ele está vestido de estilo ninja? Então temos de posicionar a câmera de modo também não apanhar muito da cara, porque ele tem de ter, o Daredevil é cego e tem a cara completamente tapada, portanto, no fato ninja tem toda a zona dos olhos também tapada. E claro, fazer parkour de olhos vendados é complicado. Portanto, vamos ter de posicionar a câmera de modo a não mostrar essa parte da frente ou mostrar de tal modo em que dê a ilusão de que ele tem a cara completamente tapada. Pode ter de haver cortes, pode não haver, pode haver cortes na corrida, cortes de câmera, pode não ser one shot, portanto, one shot de início ao fim. Pode ter de haver diferentes cortes, dando a ilusão de que ele tem a cara completamente, esta parte da cara toda tapada. E isso vale para qualquer outro personagem também, pode ter a ver cortes no processo. Vamos ter de ver o ambiente em que ele vai, todo o percurso em que ele vai fazer o parkour, ainda as condições em termos de citadinas. Se for à noite, portanto, o Daredevil geralmente opera à noite, portanto, à noite teríamos de ver, e as condições de luz, a câmara, por aí adiante, torna bastante mais complexo do que um parkour standard, do que a filmagem de um parkour standard. Isso também vale, pronto, para um Assassin's Creed, portanto, e vamos para qual vai ser todo o trajeto. Portanto, qualquer um destes personagens envolve não somente uma maior complexidade pelo facto de estarem a usar um fato com possíveis adereços, como espadas ou coisas desse género, como todo o modo como vamos mostrar o personagem, que vai ter de realçar as características do personagem, e isso envolve alguma especialização e pode ter de envolver edição do filme, com cortes, por aí adiante, e um planeamento muito cuidado do percurso. O planeamento cuidado do percurso também se coloca em relação a um parkour standard, e um parkour standard pode-se colocar inclusive a questão da adaptação ao momento e a câmara ter de se deslocar. Portanto, qualquer filmagem de parkour é bastante complexa e envolve um planeamento do posicionamento da câmara e bastantes competências aqui envolvidas para se conseguir filmar bem. Vamos ver então o que é que acontece em termos de qual é que é a performance da empresa em cada um destes segmentos de negócio. E para avaliar a performance, a empresa obteve, a partir de uma amostra de 105 clientes, o feedback quanto ao serviço prestado. E ele está classificado numa escala de 1 a 5. Ora, e pretende-se avaliar comparativamente o rating médio na população de clientes em relação a esta escala. Ou seja, temos uma amostra, temos o rating numa escala de 1 a 5, portanto, 5 o valor mais alto, 1 o valor mais baixo, 3 é o valor intermédio nesta escala, e vamos ter de avaliar comparativamente o comportamento da empresa em relação a esta escala, portanto, e ver como é que cada um dos segmentos de clientes está a comportar. Para isso, vamos ter de fazer um teste, e estamos a pensar quer do ponto de vista amostral, quer do ponto de vista inferencial. Portanto, vamos analisar nas amostras e vamos analisar para a população. Mas só temos uma amostra, portanto, para analisar para a população vamos ter de fazer inferência estatística. Assume-se então que estas amostras foram retiradas aleatoriamente para se poder fazer esse tipo de inferência. Ok. Vamos então ao teste às médias. Portanto, testa nova neste caso, porquê? Porque estamos a falar de 3 segmentos de negócio. Se fosse só paisagem e parkour, era um teste T, 2 médias para amostras independentes, exatamente como tínhamos feito para o caso para o outro caso, portanto, para o caso Jujutsu. Neste caso, como temos 3 segmentos de negócio, vamos ter de aplicar um teste a nova. A hipótese nula é que o rating médio na população de clientes é igual em todos os segmentos de mercado. Essa é a hipótese nula. Portanto, igualdade de médias populacionais.
A hipótese alternativa é que o rating médio na população de clientes é diferente para pelo menos um par de segmentos de mercado. Um dos primeiros erros que se costuma cometer é pensar que a hipótese alternativa, se a hipótese nula é igual, a hipótese alternativa é que são diferentes. E então assumem que são todos diferentes. Não, não é assim. No caso da ANOVA, a hipótese alternativa é que há pelo menos um par de grupos que têm médias populacionais distintas. Portanto, a hipótese nula é que todos os grupos têm a mesma média populacional. A hipótese alternativa é que pelo menos um par de grupos têm médias populacionais distintas. Porquê pelo menos um par? Porque pode, repare-se, serem todos diferentes eram vários pares serem diferentes. Serem todos diferentes, neste caso, era paisagem ser diferente de parkour, paisagem ser diferente de cosplay e parkour ser diferente de cosplay, em que aqui cosplay é parkour cosplay, portanto, é o segmento parkour cosplay. Ok, eram muitos pares serem diferentes. Pelo menos um par ser distinto é suficiente para rejeitar a hipótese nula. É o suficiente para a hipótese nula ser falsa. Portanto, tudo igual, pelo menos um par diferente é o suficiente para termos uma hipótese nula falsa. Portanto, e a hipótese alternativa verdadeira. Agora, nós não sabemos qual é verdadeira e qual é falsa. Nós apenas temos a probabilidade de estarmos, a probabilidade máxima de estarmos a cometer um erro quando vamos para a hipótese alternativa, que é o p-value do teste. Então vamos ver o teste às médias. Há também um teste às variâncias, que é a variância na população de clientes é igual em todos os segmentos de mercado, e a hipótese alternativa é que há pelo menos um par de segmentos de mercado com variância populacional distinta. Ora bem, isso é o teste de Levine para as variâncias. No caso do teste T, duas médias, também tínhamos lá um teste às variâncias. O teste de Levine às variâncias eram as variâncias serem iguais nos dois grupos, as variâncias populacionais, e a hipótese alternativa é que as variâncias populacionais eram distintas nos dois grupos. Ora, a nova pode-se aplicar à mesma quando as variâncias são distintas, com variâncias populacionais distintas, mas não é tão robusto. Quando isso acontece, quando não se verifica o pressuposto de igualdade de variâncias, ele vai nos dar o teste nova, mas vai também, a inteligência artificial dar-nos o teste nova, mas dar-nos complementarmente o teste Kruskal-Wallis, que é um teste de distribuições. Mas nós ainda não chegamos aí, portanto, iremos ainda analisar esse caso para um outro exemplo em que isso acontece. Mas para já, neste já estou a dizer de base que vai-se verificar, já tenho os resultados, já sei que se verifica o pressuposto de igualdade de variâncias, portanto, vai acontecer só apresentar o resultado do teste anual. Vamos então aplicar o teste. O teste, na verdade, na inteligência artificial, ela vai nos dar as estatísticas descritivas, as estatísticas inferenciais, ou, portanto, os resultados descritivos inferenciais e ainda os testes de hipóteses, quer às variâncias, teste de Levine, quer à média, teste nova. É o teste nova que nos interessa mais para ver se a população está tudo igual ou há diferenças e depois ver do ponto de vista inferencial quais é que são distintos. Ok, então vamos a isso. Portanto, para aplicar neste vídeo, e os vídeos são dirigidos, estes webinars são dirigidos ao uso da linguagem Python, portanto, a mostrar como é que a linguagem Python pode ser aplicada aqui, e neste caso, como é que uma inteligência artificial pode ser utilizada no âmbito da estatística aplicada no contexto da Business Intelligence, portanto, a tomada de decisão em gestão e da Business Intelligence. Vamos ver, vamos ver um caso em que estamos a utilizar o software não Spider, que era um dos, portanto, tínhamos o pacote Anaconda e usávamos o Spider. Vamos a trabalhar com o software disponível num website. Ok, vamos então a esse website. O website está aqui, eu vou pôr depois na descrição do vídeo, mas eu já o tenho aberto. Vou interromper agora o compartilhamento e vamos abrir o website, se estiver aqui aberto. Ok, tenho aqui. Vamos pôr aqui, compartilhar. Interromper compartilhamento e compartilhar, a ver se ele sai bem. Ok, sai. Ora bem, temos aqui o website Data Science and Machine Learning with Python. Este website faz parte de um projeto de investigação internacional que é baseado nos materiais da sala de aulas, das aulas de Statistics, portanto, na licenciatura em Gestão Aeronáutica, portanto, aulas de Estatística da licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona. E este projeto estas aulas estão conectadas a este projeto de investigação e, portanto, que também está conectado a diferentes projetos de I+D, portanto, de investigação e de desenvolvimento, Chaos Theory and Complexity Sciences, Artificial Intelligence for Risk Analytics, Artificial Intelligence and Game Theory, e tem aqui algumas publicações
Neste caso, estas publicações situam-se na área da aprendizagem de máquina. A primeira tem aqui, portanto, na área do profiling probabilístico da morte por Covid-19. E o segundo é também no SARS-CoV-2, mas, portanto, a aplicação da teoria do caos e da aprendizagem de máquina combina a inteligência artificial com a teoria do caos na previsão dos dados epidemiológicos regionais do SARS-CoV-2, neste caso o número de mortes e o número de novos casos por milhão de habitantes, portanto, per million. Ok, mas portanto tem aqui algumas publicações, portanto, à medida que elas vão surgindo, vão sendo colocadas aqui. Falta-me pôr o link porque está disponível online, quer um artigo e o outro está forthcoming. Vou ter de pôr depois online. Este artigo esteve presente na Organização Mundial de Saúde como artigo recomendado na área de combate à Covid-19, este primeiro, e corresponde a um caso de aplicação da aprendizagem de máquina ao profiling probabilístico. A primeira vez que este sistema foi aplicado foi também a profiling na área da cibersegurança. Mas, portanto, continuando, temos aqui os webinars no website e temos software. Ora, o software tem aqui uma janela de software que já tem o Analytics Engine, portanto, já tem o motor de Analytics, ou seja, a nossa inteligência artificial disponível aqui neste sistema. Não se mexe aqui, quem mexer aqui depois não lhe funciona, vai ter de fazer refreshing do website para regressar à base. Este software foi desenvolvido quando eu ainda estava a dar aulas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, portanto, o ISCS. Portanto, para a área da Business Intelligence, principalmente ligada à estatística aplicada à gestão. Tem componente também de aprendizagem de máquina, tem uma componente de testes estatísticos aqui incorporada. Ora bem, então, considerando, é um software que faz automação de uma boa parte da análise de dados. Ora bem, vamos então carregar aqui. Para já, vou carregar a base de dados, fazer o upload da base de dados. Ora, vou fazer o upload da base de dados, ela chama-se, neste caso, é Drones. Não, é o Drone Films. Ok, Drone Films. É a base de dados. Já portanto, ele deu-me only text files are supported. Porquê? Porque eu tentei fazer o upload do Excel e ele este site online não lê a base de dados em Excel, lê sim ficheiro de valores, o ficheiro com a extensão CSV ou ficheiro com a extensão TXT. Portanto, geralmente em Big Data tem muitos casos em que não cabem no Excel sequer, as bases de dados. Esta não é grande, cabe no Excel, mas há casos de bases de dados que não cabem sequer no Excel e que têm esta extensão CSV. O pacote Pandas permite trabalhar com Big Data, está otimizado para manipulação de Big Data, portanto, bases de dados com grandes quantidades de dados, e temos estado a trabalhar com esse módulo Pandas, é uma biblioteca de software para lidar com bases de dados e que permite trabalhar com Big Data, portanto, grandes bases de dados, sem perder velocidade no tratamento dessas bases de dados. Portanto, e é uma das grandes vantagens da linguagem Python, que é este módulo de software que é o módulo Pandas, que vem portanto, que está ligado à linguagem Python, não foi programado por mim, portanto é um dos grandes módulos da Data Science com Python. Aquilo que foi programado por mim foi o Analytics Engine, que é a inteligência artificial que faz automação e faz algum data handling pela pessoa. Portanto, agora, para a automação do processo de análise de dados. Ok. Vamos então, temos aqui diferentes janelas que podemos abrir. Drone Films, temos a base de dados. Se reparar, a base de dados está o separador aqui é o ponto e vírgula. Ora, isso vai ser relevante depois no código. Vamos começar a escrever o código. Portanto, eu vou ter de importar duas funcionalidades. O Analytics Engine, as AE. Sempre que eu usar a palavra chave AE, estou a importar as funcionalidades do Analytics Engine. Isso já tínhamos visto no outro vídeo para o caso Jujutsu. E vou importar também o Drone Films. Não é Drone Films. Vou importar também o Pandas. A biblioteca Pandas. As PD. Ok. Então vamos fazer
a biblioteca Pandas vai ter de me importar para aqui a base de dados. A base de dados não está a ser lida pela inteligência artificial. Para eu conseguir ler a base de dados pela inteligência artificial, vou ter de importá-la aqui para o ficheiro principal. Este main.py é um ficheiro, os ficheiros com a extensão PY são ficheiros de código Python. Para podermos trabalhar os dados e aplicar análises estatísticas, a base de dados vai ter de ser importada do seu formato original para uma estrutura de dados que se chama Pandas Data Frame. Foi isso que nós vimos nas últimas sessões. Portanto, vou ter de importar isto para um Pandas Data Frame, ou seja, uma base de dados do módulo Pandas. E para isso eu vou ter de fazer, dar um nome à variável. Podia ser Drone Films, podia ser base de dados, pode ser DF. DF geralmente é utilizado, Data Frame, portanto, corresponde à estrutura de dados. E eu ponho o sinal de igual, que não corresponde a uma igualdade matemática, mas sim a atribuição, ou seja, vai atribuir a esta variável chamada df, em termos de código, vai atribuir esta variável df aquilo que são os conteúdos da base de dados. Ora bem, e este é um ponto fundamental. Sempre que eu usar df, estou-me a referir à base de dados. Sempre que eu usar este código df, podia-lhe chamar x, aquilo que eu quiser. Ora bem, vamos então a isto. Portanto, vamos importar a base de dados Drone Films. Vou fazer pd.read_csv. Tanto faz se tivéssemos aqui um espaço entre o sinal de igual ou não ter espaço. Isso é indiferente. Agora, aqui nesta parte é que não podemos ter espaços. Portanto, pd, estou a utilizar a linguagem, estou a utilizar o módulo pandas. Ponto. Significa que vou utilizar uma função do módulo pandas. Que função é essa? read_csv. Ou seja, vai ler um ficheiro com extensão CSV. Qual é o nome desse ficheiro? Vou pôr entre aspas. Tenho que pôr entre aspas o nome do ficheiro com a extensão dronefilms.csv. Ora, sempre que eu ponho uma coisa entre aspas, é uma string. Ou seja, ele está a ler aqui como uma string. Essa string, neste caso, é o nome do ficheiro, com a respectiva extensão. Mas isto não chega. Eu vou ter de pôr qual é que é o delimitador para ele cortar as colunas. Delimiter igual a... E se eu espreitar aqui, vejo que o delimitador é ponto e vírgula. Ok, se o delimitador, se fosse vírgula, punha vírgula. Como é ponto e vírgula, vou pôr entre aspas, ponto e vírgula. Ok. E agora vou fazer o print da minha base de dados. Print df para olhar para ela. Ele corre o programa e tem aqui a base de dados. 105 linhas. Significa que a base de dados tem 105 elementos na minha base de dados. É uma amostra de 105 elementos. Já tínhamos isto lá atrás. E temos aqui duas variáveis estatísticas. Segmento, que é qualitativa, rating, que é quantitativa. Teste T duas médias e a nova tem sempre esta estrutura, a base de dados, uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. A variável qualitativa vai-me dividir a base de dados em grupos. A variável quantitativa, portanto, é a variável alvo que eu vou analisar aqui. Vamos mais. Eu quero saber, por exemplo, quais é que são os elementos que estão nesta coluna da variável segmento. Então vou pôr print df.unique. Abre. Df. Não, unique. Print df. Vou utilizar, vou aceder a uma coluna da minha data frame. Portanto, print df é o print da data frame, da base de dados. Se eu quero aceder a uma coluna dessa base de dados, posso pôr ponto e o nome dessa coluna. Qual é o nome da coluna? É segmento. Eu quero ver quais é que são os elementos que estão nesta coluna segmento. E reparem, o print tem que estar sempre, o que está, não há espaços aqui. Se põe espaço, dá erro. Tem de ter entre parênteses curvos. Portanto, isto é uma função, é a função print. É uma função primitiva do Python, da linguagem Python. E eu tenho de ter essa função, abre parênteses, fecha parênteses. Isto no Python 3. Há o Python 2 que se podia pôr, o print saía assim. Portanto, punhamos assim, sem parênteses. Mas na versão 3 do Python, nas versões 3, temos de pôr entre parênteses. Parênteses curvos. Portanto, sempre que eu quero aceder
a uma coluna, a uma variável estatística na base de dados, eu posso pôr df ponto e depois o nome dessa coluna. Ora, o nome daquela coluna é segmento. E eu quero dessa coluna uma coisa, os seus valores individuais, ou seja, quero ver os valores que estão aqui metidos. Isto não era preciso porque já sabíamos de base. Portanto, sabíamos que era paisagem, parkour e cosplay. Mas vamos pôr à mesma aqui. Ok, tenho paisagem, parkour e cosplay. Ele fez-me o print da base de dados. Tenho aqui a base de dados. Segmento, paisagem, rating 3, 4, 3. E aqui embaixo tenho aquilo que se chama uma lista de Python com paisagem, parkour e cosplay. Está-me a dizer quais é que são os elementos individuais, as categorias da variável qualitativa segmento. Está-me a dizer quais é que são as categorias da variável qualitativa segmento. Tem 3 categorias: paisagem, parkour e cosplay. Se tivesse somente 2 categorias, já não era teste a nova, era teste T a 2 médias. Porque tinha uma variável qualitativa que me dividia a dicotómica, só de momento 2 níveis, e aqui uma variável quantitativa. Ora bem, então, para poder aplicar à nova, portanto, para este ser um caso em que se aplica à nova, o que é que acontece? Eu tenho, se tenho mais de 2, aliás, se temos mais de 2 níveis, se temos mais de 2 categorias, não é uma variável dicotómica, não podemos aplicar o teste de 2 médias para amostras independentes. Temos de aplicar o teste da nova. Portanto, e esse é o caso em que se aplica o teste da nova. Agora vamos pensar assim, agora como é que eu aplico o teste da nova? Não me lembro, vou ter de ir ver na cábula. Qual é a cábula? Está aqui, GitHub Website for the Software. Clico aqui e vou ao website. E este é o website onde está o Analytics Engine, que podia ser downloadado, e vimos isso no primeiro vídeo, como é que se fazia o download, por aí adiante. Ok. Então tenho aqui o Analytics Engine. Vamos descendo. Eu não vou ver o código, não vou fazer download. Tenho aqui o README file. O README file tem as funções. Ora, testa a normalidade, One Sample Mean and Dispersion Analysis, que é o OneMean, que é o menu para o teste T, que aplica ao teste T uma média e me dá a análise estatística para uma média. Two Independent Samples Means and Dispersion Analysis é o teste T a 2 médias para amostras independentes, mas que também aplica ao teste Levine e faz análise à dispersão, às médias, para amostras independentes. Se não se verificar o pressuposto de normalidade para este teste, ele vai fazer a alternativa não paramétrica ao teste T, esta função, e vai automaticamente aplicar o teste de Mann-Whitney, que é um teste de distribuições, mas isso depois iremos ver a seu tempo. Para já, Paired Samples, Means and Dispersion Analysis, isto é para amostras emparelhadas, ainda não vimos. Este é para 2 variáveis quantitativas. E depois temos Multiple Independent Samples, Means and Dispersion Analysis. Ok, múltiplas médias para amostras independentes. Ora bem, é mais de 2, é o caso de mais de 2, é a nova. E está aqui a nova, diz a nova. É este o teste que nós temos de aplicar. Ora, eu posso fazer copy-paste. Vou copiar. Ups, e vou fazer aqui. Já está, ok. Paste. Agora, eu não posso pôr simplesmente a nova, porque tenho o a nova, se eu correr assim, ele dava-me erro até. Eu vou ter de utilizar AE ponto, ou seja, eu estou a utilizar a função a nova do meu Analytics Engine. Se formos ver, o Analytics Engine tem aqui diferentes funções. Vou descendo, 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 tem aqui o OneMean, e tem aqui o código, o algoritmo para o teste T uma média. Tem two means independent e tem o algoritmo para o teste T a 2 médias para amostras independentes. Two mean paired tem o algoritmo para o teste T a 2 amostras o teste T a duas médias emparelhadas. Portanto, teste T a 2 médias para amostras independentes, portanto, two independent, portanto, teste T o teste T a 2, é que tenho 2 grupos populacionais no fundo, e 2 amostras independentes, 2 amostras emparelhadas, e depois tenho aqui a nova. E tenho aqui o algoritmo para a nova. Está aqui todo. Inclusive é quando é que se aplica o teste alternativo. Portanto, inclusive é quando se aplica o teste não paramétrico quando não se verifica o pressuposto. O mesmo vale para o teste a 2 amostras emparelhadas e para o teste T a 2 amostras, para 2 amostras independentes. Ok. Portanto, esta é uma função do Analytics Engine. Então eu tenho que pôr AE ponto.
Porquê? Porque vou usar uma funcionalidade do Analytics Engine e foi por isso que eu importei o Analytics Engine. Import Analytics Engine as AE. Sempre que eu ponho AE aqui, estou a utilizar esta palavra-chave, ponho um ponto, vou utilizar uma função do software. Ora bem, utilizando isso, esta função do software, o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui DF, já está, data frame. A seguir, o que é que eu tenho que pôr? Name of target variable. Isto que está à frente de um cardinal é um comentário. Portanto, o computador não lê os comentários. O computador só vai ler o código que não é comentário, que são instruções dadas ao computador para fazer algo. Portanto, e então, qual é a minha variável-alvo? É sempre a variável quantitativa, rating. Então vou ter de pôr entre aspas, rating. Qual é o nome da categoria? Ou seja, category, name category to divide the sample. O que é isto? É a variável categorial, ou seja, a variável qualitativa, segmento. Já está. Quais é que são as classes? Essas vou buscá-las aqui. df segmento unique. Já está. df.segmento unique. Ou seja, o que é que ele me devolve? Esta função df.segmento.unique está-me a devolver. Isto é segmento porque é este caso, porque é o nome da coluna. Se o nome da coluna fosse nicho, era nicho. É o nome da variável quantitativa que eu tenho que pôr aqui. Nome da variável quantitativa. E não posso ter espaços aqui, portanto, o nome da coluna vai ter de ser um nome sem espaços para isto funcionar. Ora bem, nome da variável quantitativa é o que eu tenho que pôr aqui. O nome da variável qualitativa. Nome da variável qualitativa. 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 É o nome da variável qualitativa que eu tenho que pôr aqui. Portanto, e não pode, é a tal questão, não pode ter espaço esse nome, portanto, nome único. E eu ponho aqui o nome da variável qualitativa. O que é que isto me dá? Dá-me eu ao ir buscar o nome aqui, segmento, é a minha variável qualitativa, ao pôr ponto unique, ele dá-me os valores individuais, como vimos, dessa variável qualitativa. Devolve-me isto, paisagem, em lista, paisagem, parkour, cosplay. Ora, portanto, eu vou voltar a usar isto para quê? Para ver as classes correspondentes à variável qualitativa. Portanto, ele vai-me devolver as diferentes categorias dessa variável. Portanto, que temos aqui. Classes for category variable. Portanto, para a minha variável qualitativa. E esta parte é sempre igual. Vou pôr sempre, a única coisa que muda é o nome da coluna. Portanto, o nome da minha variável qualitativa. Mas vou pôr sempre df ponto, nome da variável qualitativa, unique, e depois unique entre, abre parênteses, fecho parênteses. Nível de significância, podemos definir aquele que quisermos, 0.1, 0.05, 0.01, aquele que quisermos, 0.15. Eu vou deixar estar com 0.05. NIN propagate, isso é para dados omissos. Neste caso não há dados omissos, portanto vou continuar a correr o programa e vamos ver o que é que isto dá. Ok, já vemos aqui que temos os diagramas de caixa e bigodes. Há algumas diferenças entre eles. Do ponto de vista amostral, vamos analisar primeiro as estatísticas amostrais, para ver como é que eles se situam, face à escala. Ora, a média da paisagem é amostral, do ponto de vista amostral, a média temos 3.37, 14,29. Mas para o parkour temos 3.9, 90, 32, 26. Ora bem, é maior a média do amostral do parkour do que da paisagem. Já agora, portanto, estão ambos acima do centro da escala, que é 3. Agora, a média do cosplay, a média amostral para o cosplay está mais próximo do centro da escala. Portanto, não tem uma performance do ponto de vista amostral, ainda não estou no nível populacional, não tem uma performance do ponto de vista amostral assim tão boa. Portanto, porque está próxima do centro da escala. A média, no caso, onde é que está? No caso, portanto, no caso, estávamos a ver, eu agora confundi-me, portanto, é no caso da paisagem. No caso da paisagem, ele vai-me aqui para baixo, no caso da paisagem, a média amostral é 3.37.
14,29. Portanto, está um bocadinho acima do centro da escala, que é 3, mas não é excessivamente elevada. É mais elevada a do parkour, 3,90, 32,26. E a menos elevada é o caso do cosplay. Portanto, o parkour cosplay é o que corre pior, está mais próximo do centro da escala, 3,17, 94, 87. Estão todos acima do centro da escala, o que é positivo, mas este está muito próximo do centro da escala, portanto, precisa de ser melhorado, o cosplay. O parkour convencional é o que corre melhor, seguido de paisagem, que mesmo assim poderia estar melhor. Portanto, do ponto de vista amostral, isto do ponto de vista amostral. Vamos ver os quartis. Primeiro quartil para a paisagem é 3, o que significa que 25%, o primeiro quartil divide numa distribuição, 25% antes, 25% depois. Ora, se reparar, no caso da paisagem, temos o primeiro quartil e o segundo quartil coincidem. Ora, uma coincidência de primeiro e segundo quartil é significativo, portanto, significa que 50% dos casos se correspondem ao nível 3. Portanto, portanto estão até ao nível 3. Vai acumular não só 25%, mas também 50% dos casos. Vai acumular em termos de distribuições acumuladas. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Portanto, no parkour, portanto, primeiro e segundo quartil coincidem aqui. Portanto, primeiro e segundo quartil coincidem. Qual é o mínimo? O mínimo é 2 e o máximo é 5. Ou seja, temos aqui uma dispersão muito grande, mas temos aqui uma concentração quando a mediana coincide com o primeiro quartil, não somente acumula 25%, como acumula 50% ali. Em princípio, este 3 poderá ser a moda, no caso da paisagem. Portanto, está a acumular muito. Há aqui uma concentração muito grande no centro da escala, o que é indicativo do ponto de vista amostral de uma performance intermédia na paisagem. Não é muito elevado. O terceiro quartil já é 4,6, ou seja, 75%. O terceiro quartil divide uma distribuição em 75% antes, 25% depois. Portanto, está-me a dividir aqui a distribuição acumulando os 75%. 4,6 já é um valor já próximo entre o 4 e o 5, mas já a caminhar para o 5. É positivo. Mas, de qualquer modo, há aqui uma predominância muito grande do centro da escala. O desvio padrão é baixo, é 0,84, 31, 63. Face à escala que vai de 1 a 5, é um desvio padrão muito baixo, portanto é uma baixa dispersão do ponto de vista de desvio médio em torno da média. No entanto, em termos de máximo e mínimo, temos uma amplitude muito elevada de dados. Vai de um mínimo de 2 a um máximo de 5. Portanto, é uma amplitude extremamente elevada do ponto de vista de máximo e mínimo, 2 a 5. Ora bem, isto é para a paisagem. Claro que há aqui o teste à normalidade, que não rejeita o pressuposto de normalidade, portanto, ou seja, a distribuição populacional será aproximadamente normal, para uma significância de 1%. O p-value do teste aqui é de 0,84, portanto, é superior a 1%. Portanto, verifica-se o pressuposto de normalidade. A ideia é que na população de clientes, de clientes, a distribuição para o segmento de paisagem é uma distribuição normal. Esse pressuposto bastava que não se verificasse num dos grupos, bastava que num dos grupos não se verificasse para uma significância de 1% e tínhamos um problema. Ele não nos aplicava o teste nova e ia-nos aplicar o teste alternativo, que é o teste Kruskal-Wallis. Mas depois iremos ver. Main Sample Statistics for Parkour. Ok, Parkour. Ora, o Parkour aqui é o que teve a melhor performance em termos de média. O primeiro quartil também é 3, exatamente como no caso da paisagem. Agora, o mínimo é 3. Ou seja, o valor mais baixo é 3 e acumula 25% dos casos. Portanto, temos uma acumulação de pelo menos 25%. Portanto, o primeiro quartil é 3. Ora, sendo o primeiro quartil 3, temos aqui o mínimo 3, coincide com o primeiro quartil, enquanto que na paisagem tínhamos 2, o que é indicativo de houve aqui quem tivesse uma má experiência, numa escala de 1 a 5, teve uma má experiência com a paisagem, portanto, com a filmagem da paisagem, o que é um sinal de alerta, até porque é um segmento competitivo, este nicho de mercado é competitivo, e não se podem dar ao luxo de coisa correr mal, portanto, porque tem de obter melhores resultados aqui. Portanto, temos de ver, do ponto de vista de gestão, vai ter de se ver porque é que isto aconteceu, porque é que houve uma classificação de 2, o que é que correu mal ali, que fatores é que correram mal ali. Agora, vamos ver no caso do parkour.
O que é que nós temos mais? Temos uma mediana de 4. Ora, mediana de 4 é já. A mediana no outro era de 3. E o primeiro quartil era de 3 também, mas a mediana era de 3. Enquanto que aqui a mediana é 4. Portanto, já me está a localizar aqui um valor mais elevado que já está próximo do topo da escala. Portanto, 4 e depois é o nível 5, sendo que o terceiro quartil é 4,6. Portanto, o que me vai indicar então que é igual ao da paisagem, o terceiro quartil. No entanto, a mediana está mais elevada, a média é mais elevada e o mínimo é 3, enquanto que ali o mínimo é 2. O mínimo aqui é o centro da escala. O mínimo aqui está abaixo do centro da escala. No caso da paisagem, no caso do parkour, o mínimo é o centro da escala e o máximo é 5. Portanto, exatamente como o outro também teve um máximo 5. O que é que acontece, e também o parkour, como se vê, não se rejeita, o pressuposto de normalidade verifica-se por uma significância de 1%. Vamos ver o caso do final do cosplay. Isto em termos de performance amostral. Ora, cosplay tem a pior média amostral. O primeiro quartil está abaixo dos restantes, 2. Enquanto que aqui era 3 e ali era 3. Portanto, o primeiro quartil está abaixo. A mediana coincide com a mediana da paisagem. E o terceiro quartil é 4,6, também coincide com o da paisagem. Portanto, a única coisa que distingue aqui mais é o primeiro quartil que está um bocadinho abaixo. Portanto, está abaixo é 2, o primeiro quartil. É mau, portanto, tem uma má performance. Mínimo 2, máximo 5. Desvio padrão, já agora, portanto, o desvio padrão, onde é que ele é menor? Ele é maior aqui na paisagem, do que no parkour. No parkour é mais baixo, mas é maior ainda do que a paisagem no cosplay. Portanto, o cosplay tem a maior dispersão média em torno da média, que é o conceito do desvio padrão, tem a maior dispersão média em torno da média, o cosplay, comparado com o parkour, com a paisagem, que é a seguinte em termos de dispersão, e o que tem a menor dispersão é o parkour. Ora, o parkour tem uma média muito próxima de 4, tem uma mediana de 4, portanto temos uma média 3,90, 32,26, temos uma mediana de 4, o mínimo é 3 na amostra e uma baixa dispersão, portanto temos aponta para uma boa performance nas filmagens do parkour standard, com uma baixa dispersão. Ora, o que é que interessa à empresa? Boa performance com baixa dispersão. E esta baixa dispersão vai numa amplitude, se reparem, 5 menos 3 dá 2, é uma amplitude de 2, na amplitude de dados, não só no desvio padrão. Podemos calcular a amplitude, que é o máximo menos o mínimo. Ora, o máximo menos o mínimo dá-me uma amplitude de 2 aqui, enquanto que a amplitude aqui é de 5 menos 2, temos uma amplitude de 3. E também aqui temos uma amplitude de 3 níveis, portanto, a dispersão é manifestamente mais baixa no parkour, com o valor mais baixo sendo 3. Portanto, parkour é o que está melhor. Parkour, disparate. Sim, parkour. O cosplay é o que tem a pior performance do ponto de vista amostral. Cosplay tem a pior performance do ponto de vista amostral. Segue-se a paisagem, que está entre os dois, está um bocadinho entre os dois, não tem uma performance muito má, mas tem alguns, está mais situada a um nível intermédio da escala, precisa de melhorar. Portanto, precisa de melhorar a paisagem, a filmagem com drones de paisagem, a filmagem com drones de parkour está a ter uma boa performance, a filmagem de drones de parkour com cosplay é a que tem pior performance. E também o pressuposto de normalidade se verifica para um nível de significância de 1%. Ora, já analisámos as estatísticas amostrais. Agora vamos analisar o resultado inferencial. Vamos começar pelo teste ANOVA. Ora, o p-value é de 0,003094, ou seja, a probabilidade máxima de estarmos a cometer um erro ou irmos para a hipótese alternativa, considerando então que pelo menos dois destes segmentos têm média populacional distinta, é uma probabilidade de 0,003094. Ora, é inferior ao meu alfa de 5%, e ele logo rejeita essa hipótese nula, e ele diz aqui, reject the null hypothesis. Rejeita a hipótese nula. Portanto, há pelo menos um par de grupos que terão média populacional distinta. Reparem, não estamos a trabalhar já com a média amostral, estamos a trabalhar com a ideia de como é que será, face a estes dados amostrais, como é que será na população. E na população, aquilo que já me permite dizer é que, à partida, há pelo menos um par de segmentos com médias populacionais
distintas. Face aos resultados do ponto de vista probabilístico, a probabilidade de eu estar a cometer um erro já é suficientemente baixa para eu rejeitar a hipótese nula, de que todos os segmentos têm a mesma média populacional. Portanto, com uma probabilidade máxima de estar a cometer um erro de 0,003094, ou seja, aproximadamente 0,3%. É baixo. 5% é abaixo dos 5%, que é o meu nível de significância de referência, daí que rejeito a hipótese nula. Ok. Tendo este ponto, vamos ver como é que estão as estatísticas inferenciais. Ora bem, antes disso, portanto, temos aqui Equal Variances Assumed by Levene Test. Portanto, o teste de Levene, que faz o teste à igualdade de variâncias, diz que as variâncias assume-se a variâncias iguais. O que é que isto significa? Que as variâncias populacionais serão iguais. Ou seja, não rejeita a hipótese nula de igualdade de variâncias populacionais nos três segmentos. E tem aqui o nível de significância do teste de Levene. 0,42, 59, 44. Ok. Agora vamos ver os intervalos de confiança. Para vermos como é que eles se situam, vamos ver os intervalos de confiança. Ora, o intervalo de confiança a 95% para a média populacional do segmento de paisagem situa essa média populacional com uma confiança de 95% entre que valores? 3,081, 79 por ali adiante, portanto, aproximadamente 3,08, entre 3,08 e 3,66. Isto não é um intervalo de variação para a média populacional, é um intervalo de possíveis valores para a média populacional. Ora, vai desde o centro da escala, pouco depois do centro da escala, até 3,66, portanto já a caminhar para os 4. Não é um mau resultado, mas precisa de ser melhorado, mas situa-me entre 3,08 e 3,66, portanto está próximo do centro da escala e 3,66, numa escala de 1 a 5, portanto, em que 3 é o centro. Portanto, está entre 3 e 4, situa uma média entre 3 e 4. Portanto, com 95% de confiança, temos uma média entre 3,082 aproximadamente e 3,661. Portanto, de valores. Vamos continuar com as médias. Média de parkour situa-me a média populacional entre 3 com uma confiança de 95%, a média populacional, portanto, em termos de rating, o rating médio na população de clientes do segmento parkour está situada em termos de entre que valores esse rating médio? Entre 3,62, ou seja, já está a caminhar para os 4, e 4,17. De 7,69, portanto, aproximadamente 4,18 e aqui aproximadamente 3,63. Portanto, entre 3,63 e 4,18. Ora, este é um valor elevado, embora se intercepte ligeiramente com o da paisagem, está-me a situar um intervalo de confiança já próximo, já um bocadinho afastado. A interseção não é muito elevada. Portanto, situa-me o parkour, a média populacional de parkour com uma boa performance, a média populacional de paisagem com uma performance não má, mas um bocadinho acima do centro da escala. E para o cosplay, ora, o cosplay é o que tem o pior intervalo de confiança do ponto de vista da escala, porque me situa com 95% de confiança. A média populacional para os praticantes, portanto, para os clientes do parkour cosplay, portanto, aqueles que recorreram à empresa para a filmagem de parkour cosplay, situa-me o rating médio, portanto, a média do rating nessa população, com 95% de confiança, entre que valores? Aproximadamente 2,86, está na parte inferior da escala, até 3,5. É uma amplitude elevada que este intervalo de confiança tem, mas vai até ao 3,5, que ultrapassa o centro da escala, está a meio caminho entre o centro, um bocadinho mais de 3,5, está entre o centro da escala e o nível 4, mas também ali, portanto, são valores possíveis que podem ir, que situam do baixo até um bocadinho acima do centro da escala. Ora, não são bons resultados. Podemos ter uma média populacional situada com 95% de confiança entre estes dois valores. Portanto, podemos perfeitamente ter uma média populacional que é abaixo do centro da escala.
ok? Portanto, não é uma boa performance e distingue-se claramente de qual do par do outro par do parkour. Portanto, deste parkour, a média do cosplay populacional, o intervalo de confiança, o limite superior deste intervalo de confiança, o limite superior deste intervalo de confiança está abaixo do limite inferior uh, do, do, do parkour. Portanto, o parkour cosplay tem o limite superior 3.50, enquanto que este é o limite superior do parkour cosplay. O limite inferior do parkour é 3.63 aproximadamente. Ora, este intervalo de confiança está estritamente abaixo, o intervalo de confiança do cosplay está estritamente abaixo do intervalo de confiança para o parkour standard, para o parkour standard. O que me indica que este é um par que conduz à rejeição. Este é é o par imediato que conduz à rejeição da hipótese nula ou conduzirá à rejeição da hipótese nula da A9. Portanto, tenho aqui esta situação. Então, em termos de diagnóstico de gestão, o que é que nós temos? Parkour cosplay, pior performance. Parkour normal, é o que tem a melhor performance, mesmo em termos inferenciais, e a paisagem do ponto de vista de média populacional. Portanto, do ponto de vista inferencial, está a indicar o cosplay com pior, o parkour tradicional com melhor e o da paisagem ali com uma performance intermédia. Agora, há aqui uma questão, e o intervalo de confiança para o desvio padrão? Ora, isto situa-me o desvio padrão populacional entre dois valores, com uma confiança de 95%. Para a paisagem, situa-me entre 0.68 e 1 ponto, é um bocadinho acima de 1. Ora, é um bocadinho acima de um nível, o que indica alguma dispersão média em torno da população, em torno da média. Portanto, o desvio padrão é dispersão média em torno da média. Ora, está o nível 1 nesta escala, portanto, é o equivalente a passar para o nível inferior. Por exemplo, se temos 4, abaixo de 4 está o 3, se temos 3, abaixo de 3 está o 2. Portanto, é uma dispersão um bocadinho elevada. Standard deviation pode ir desde uma dispersão de 0.68 a uma dispersão de 1.1. Ora, uma dispersão que ultrapassa 1, face a esta escala, já é um bocadinho elevado. O que é que interessa à empresa? Performance média elevada e dispersão baixa. Ora, este desvio padrão populacional, isto são valores possíveis para o desvio padrão populacional. Já para o caso do parkour, portanto, isto era para o segmento de paisagem, desvio padrão entre 0.682 e 1.1047. Portanto, para o desvio padrão populacional, com 95% de confiança, valores possíveis com 95% de confiança para o desvio padrão populacional. Tem aqui um valor superior a 1, já é problemático. Já para o parkour, o desvio padrão, situa-me o desvio padrão entre 0.59, 63, 9, por ali adiante, e 0.99, portanto não chega a 1. Aproxima-se de 1, mas não chega a 1 e não ultrapassa certamente 1. Portanto, está melhor, tem uma melhor, situa-me uma média populacional um bocado acima, parkour, normal, e com um intervalo de confiança para o desvio padrão, está-me a situar num desvio padrão um pouco mais baixo, o que também é bom. Portanto, já tem o que me dá é indicativo de uma melhor performance também, ou que essa performance é melhor e é consistentemente melhor. Portanto, se eu tenho uma classificação média no topo da escala e um desvio padrão mais baixo, então tenho uma dispersão mais baixa em torno da média, tenho uma performance consistentemente melhor face à escala. E eu aqui posso comparar os desvios padrão, porquê? Porque tenho uma escala de 1 a 5. E nessa escala de 1 a 5 eu consigo ver o que é maior face à escala e o que é menor face à escala. Aqui tenho o valor do desvio padrão vai-me até 1.014 como valores possíveis para o desvio padrão. Ora, 1.1014, 1.1047 é um valor já um pouco elevado face à escala, porque ultrapassa um nível na escala. Portanto, é tal questão, posso passar de 3 para 2, 3 para 4, dá aqui uma maior incerteza, como valores possíveis. Vamos para o cosplay. Para o cosplay é o que tem o pior desvio padrão, o valor mínimo, o valor mínimo, o limite inferior do intervalo de confiança para o desvio padrão, é o mais elevado,
reparem, 0,68, 0,59, aqui é 0,81 para o cosplay. Tem um desvio, o valor mais baixo, o limite inferior do intervalo de confiança para o desvio padrão populacional do cosplay é 0,81, portanto já é mais elevado. Tem o limite inferior mais elevado de todos. E o limite superior vai para 1,28, ultrapassa um bocado mais o nível 1 do que o da paisagem. Portanto, o que me é indicativo de uma incerteza um pouco maior aqui. Portanto, não só tem uma média de flutuações maiores em torno da média, o que significa que é um negócio que, no caso do cosplay, pode correr bem, pode correr mal. Pode correr bem, pode correr mal. Enquanto que no parkour standard corre mais consistentemente bem, que temos uma média populacional, em termos inferenciais, aponta-nos para uma média com uma confiança de 95%, aponta-nos para uma média populacional mais elevada e um desvio padrão mais baixo, portanto, haverá menos surpresas no parkour cosplay, temos uma média populacional mais elevada e poderá haver mais surpresas. Portanto, com uma confiança de 95%, face a estes valores possíveis para o desvio padrão. Portanto, em termos de nicho de mercado, no parkour há uma desigualdade muito grande entre o parkour cosplay e o parkour normal. Já para a paisagem, também temos alguma dispersão que também tem de ser diminuída. Portanto, pode correr bem, pode correr mal. E víamos isso também na amostra. Tínhamos um mínimo de 2 e um máximo de 5, um mínimo de 3 e um máximo de 5. O mínimo de 2 é correr mal. Aqui, o mínimo de 3 corre intermédio, o máximo 5. Máximo 5, mas o mínimo 2. E aqui mínimo 2, máximo 5. Portanto, na amostra também nos indicou que houve situações que correram mal. Ok, portanto, então, temos o diagnóstico feito, então, para a paisagem, vamos ter de melhorar o serviço para a paisagem, ver o que é que está a correr mal e para o parkour cosplay ver também quais é que são os fatores que estão a fazer com que isto corra mal. Portanto, pode haver N fatores possíveis, divergências no foro artístico, com a pessoa que está a encarnar o personagem, dificuldade no tipo de filmagens que tem de fazer, pior performance no caso da edição, pode ser um problema de edição do vídeo, porque vão ter de fazer cortes, quase certeza vão ter de fazer cortes, vão ter de filmar em determinadas condições, por exemplo, ou noturnas, ou com chuva, ou com situações muito específicas que podem estar de acordo com o personagem, mas nesse estar de acordo com o personagem pode afetar o modo como a filmagem decorre. Pode haver problemas no processo de edição do vídeo no sentido de refletir o personagem e não está a refletir suficientemente bem o personagem. Há aqui N fatores que tornam o parkour com cosplay mais complexo do ponto de vista de filmagem e que é relevante neste caso. Principalmente se puserem, por exemplo, um super-herói a andar pela cidade com parkour e depois em cenas de luta, e ainda era pior. Portanto, então, porque tem de saber filmar cenas de ação. E filmar cenas de ação é extremamente complexo, porque tem de se ver como é que se põe o ângulo da câmara para que as pessoas acreditem que está mesmo a ser dado um murro e que o outro está a levar um murro. E se e se querem ver como essas questões, essa complexidade de filmagem de cenas de ação, vejam Art of Action no YouTube, de Scott Adkins, que é uma excelente série em que o Scott Adkins, que é um dos grandes das artes marciais, Yuri Boyka é um dos grandes personagens que ele fez, portanto, e é um dos grandes atores dos filmes desta nova geração de filmes de ação, e ele fez o Art of Action, em que corre vários realizadores, produtores, atores, e fala muito acerca de duplos, portanto, como é que funciona o trabalho dos duplos, e ele vê, portanto, é a arte da ação, dos filmes de ação, e ele fala muito do posicionamento das câmaras e da dificuldade que é, e muitas vezes divergências entre o ator e a equipa de filmagem e o problema da edição, como uma luta pode ser editada, ou uma cena de ação pode ser editada e é completamente arruinada pelo modo como foram feitos os cortes. Portanto, porque vão ter de ser feitos cortes.
Então, num parkour com cosplay, vão ter de ser certamente feitos cortes durante a filmagem e depois na edição do vídeo isso pode dar problemas. Portanto, há aqui questões que se teriam de colocar e que teriam de ser avaliadas do ponto de vista das técnicas de filmagem, não só do movimento do drone, do posicionamento da câmara, das condições de luz, mas também da edição do próprio vídeo. Ok, portanto, este é o. E temos um caso integrado em que tivemos partimos descritiva, inferencial, resultado do teste, análise inferencial, diagnóstico de gestão e o que é que nós vamos ter de ver. Portanto, a empresa vai ter de ver o que é que correu mal aqui, e nomeadamente aqui entrevistas àqueles que têm o nível que classificaram em termos de 2 com o nível 2, portanto, deram as piores classificações na amostra. Entrevistas aqui são necessárias no sentido de perceber e rever os vídeos, falar com eles no sentido de perceber o que é que correu mal para corrigir, portanto, e para correr melhor da próxima vez. Portanto, e este é o caso um, para a nova. Iremos ver mais um caso de teste T para duas amostras independentes, com o recurso a este sistema online. Portanto, para ver como aplicar este sistema online. Mas por hoje ficamos e até à próxima.